Casos de feminicídios no estado de São Paulo chegaram a 154 no ano passado. 3 aqui em Marília. 79% têm autoria conhecida, 68% das ocorrências foram em casa e a média de idade 36 anos. Aí veio aquela questão da violência contra a mulher. A nossa convidada para falar sobre o tema, a doutora Rossana Camacho, delegada de polícia aposentada, continua como integrante do Conselho Estadual da Condição Feminina e desenvolve uma questão social, empreendedora social, num trabalho realmente muito importante em Marília, como também na micro-região. Doutora Rossana, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, telespectadores. 154 casos de feminicídios. A imprensa notifica, batendo recorde em 2019. Seu comentário. Olha, realmente é um número muito alto, mas é a realidade. E é um pouquinho aquém da nossa realidade. Nós temos aí os casos notificados. E, geralmente, as pesquisas elas são feitas pelo IPEA e através dos dados da Secretaria da Segurança Pública. Então, o que nós temos são os casos notificados na polícia, mas muitos casos de violência, eles não chegam até a polícia. Então, a gente sabe que isso é só uma ponta de um iceberg. A violência contra a mulher. A senhora avalia a questão, fazendo uma análise em termos gerais, como melhorar esse quadro, doutora? Então, nós temos aqui, através dos dados estatísticos, a realidade é triste, mas isso pode ser melhorado através da prevenção, de ações que a própria sociedade, a própria comunidade pode desenvolver. Então, nos casos, por exemplo, de feminicídio, nos casos da violência doméstica, você começar a trabalhar antes que ocorram esses casos. Por exemplo, aqui em Marília nós temos algumas ações, nós temos um projeto chamado Amendoeiras em Flor, que é um projeto que é desenvolvido lá no Espaço 96, e temos também ali perto do terminal rodoviário urbano, a Sala Convida, que é da Secretaria da Assistência Social. São 2 locais em que as mulheres que estão em situação de violência, elas podem recorrer, elas podem pedir ajuda e trocar informações com profissionais qualificados e ajudar a trabalhar aquela casa, aquela situação que está sendo desenvolvido um estado de violência. Então, alguém conversar com o marido, conversar com o namorado, pedir auxílio nas igrejas, pedir auxílio com pessoas de confiança desse casal. A legislação, como a senhora avalia a legislação com relação à violência contra a mulher? A legislação é muito boa. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é a 3ª melhor lei do mundo. Só que essa lei precisa ser implantada, ela precisa ser colocada em prática. Então, não adianta a gente esperar que a violência ocorra, não adianta esperar trabalhar depois que o feminicídio aconteceu. Nós temos que trabalhar na prevenção. Então, a mulher está em situação de violência, aquela família está sendo uma família vitimizada, uma família com situação de violência, precisa a própria sociedade começar a trabalhar com isso. E a Lei Maria da Penha, ela fala que não só o Estado é responsável, mas a sociedade e a própria família. Então, a nossa orientação, o nosso trabalho é para que as pessoas que vivam nessa situação ou que conheçam alguém que viva nessa situação, que procure ajuda. Temos ferramentas, temos mecanismos que podem ajudar. Na prática, essas ações de prevenção têm dado o resultado esperado? Olha, nós não temos ainda dados estatísticos, mas a gente tem muitos casos de pessoas conhecidas nossas, até da época em que eu trabalhava na delegacia e que a gente fazia esse trabalho já há mais de uma década atrás, de trabalhar na prevenção, de orientar. Então, a pessoa está inconformada, não está feliz,
ela procure ajuda, procure conversar com alguém. A orientação sempre vem. A própria Lei Maria da Penha, o próprio governo federal criou o número 180, que é o Disque Denúncia. Mas esse Disque Denúncia, ele pode ser também para a pessoa receber orientações. Então, qualquer mulher que esteja em situação de violência, ou família, ou qualquer pessoa que conheça alguém, procure essa ajuda, procure ajuda de profissionais. Aqui em Marília nós temos também, além desses dois lugares que eu falei, do Espaço 96, que toda terça-feira, a partir das 18h30, as pessoas vão estar ali para orientando mulheres a resgatarem a sua autoestima, e também na sala Convida, que vão ter pessoas orientando. Nós temos na própria Unesp, na própria universidade e na FAMEMA, núcleos que trabalham com a questão da violência. Nós temos tanto o núcleo dos direitos humanos, como o núcleo de gênero, o observatório de gênero e o NUDISE, na Unesp, que são pessoas que, além de pesquisar e trabalhar com a situação de violência, vão poder estar orientando mulheres, de alguma forma, quais os lugares que elas podem receber essa ajuda. Nesse momento complicado ainda da economia, do mercado de trabalho, há o aspecto social agravado, segundo os analistas, inclusive com o empobrecimento da população. Preocupa, doutora? Preocupa, sim. E muitas vezes muitas vezes a mulher em situação de violência, ela não sai daquela família violenta, daquela família abusiva, daquele relacionamento abusivo, porque ela não tem condições de sobreviver, ela não tem condições de manter a sua prole e de se manter. Então, ela depende do marido. Mas também nós temos projetos sociais e escolas. Nós temos o próprio SENAC, e que ensina cursos, o próprio SEBRAE, em que existem projetos de empreendedorismo para que as mulheres tenham uma qualificação e que elas possam entrar no mercado de trabalho de uma maneira qualificada, de uma maneira que elas possam ter sua autonomia. Então, a ajuda sempre existe. As mulheres, elas têm que procurar, elas não podem se envergonhar de mostrar que elas estão precisando, que elas têm a necessidade e que elas querem sair da situação de violência. Nós não podemos esperar que ocorra uma fatalidade para depois nós trabalharmos em cima disso. Então, vamos começar a trabalhar na prevenção. Nós temos as igrejas que têm vários projetos, nós temos também em várias entidades sociais, e agora também esses espaços aqui em Marília para estar ouvindo as mulheres e orientando essas mulheres. Como você bem disse, o feminicídio, ele está aí, ele está sendo levantado. A cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Então, vamos tentar baixar esse quadro, que é baixar essa fatalidade. A violência mostrada pelos meios de comunicação, principalmente nas emissoras de TV, inclusive em novelas e filmes, isso preocupa também? Preocupa, sim. Isso precisa ser trabalhado e ela pode ter um efeito reverso. Então, tanto pode alertar, como pode isso daí incentivar a pessoa a ser violenta. Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser visto com critérios, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de você trazer à tona essa discussão, porque, infelizmente, os filmes e as novelas, eles retratam a nossa triste realidade, uma realidade de pobreza, uma realidade de infortúnios, mas a gente tem que procurar também tirar proveito dessas situações e ver que podem existir soluções e não ver só o lado negativo desses filmes e dessas novelas, mas ver um outro lado, como sair, como minimizar os efeitos dessa violência. Muito bem. Obrigado à delegada de polícia aposentada, Rossana Cabacho.
Prepare o bolso. Você que se utiliza muito da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, vem aí pedágio. O consórcio Infraestrutura Brasil, formado pelo Fundo de Investimentos Pátria, que controla a Entrevias, que já administra a SP 333, e também pelo Fundo Soberano de Singapura, venceu o leilão pelo lote rodoviário de Piracicaba até Panorama, incluindo a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e também o trecho do contorno aqui em Marília. O consórcio fez um lance de 1 bilhão e 100 milhões de reais pelo lote e vai administrar todas essas rodovias citadas. Está aí então, e prepare-se porque só da região aqui de Marília teremos 3 pedágios. Em Piratininga, Veracruz Oriente, de Bauru até Panorama, serão 7 praças de pedágio. Você confere agora as imagens da sessão que acabou sacramentando a vitória desse fundo controlador da Entrevias para administrar também a Comandante João Ribeiro de Barros, hoje em São Paulo, inclusive com a participação do governador João Dória. Confira. Boa tarde, amigas e amigos, aqui na maior bolsa de valores da América Latina, uma das maiores bolsas do mundo, que é a B3, o governo liberal do Estado de São Paulo, que acredita na livre iniciativa, que aposta na livre iniciativa, que aposta no mais privado e no menos público. Tenho orgulho hoje de ter participado do maior leilão de concessão já promovido na história do país. 7.200% de ágio, é o maior ágio já pago em qualquer leilão já realizado na história do país. Portanto, um momento histórico para São Paulo e, obviamente, histórico para o Brasil. Quero cumprimentar a Bolsa. A B3 é um símbolo do capitalismo progressista, democrático, competitivo, gerador de oportunidades, gerador de empregos, estimulador de criatividade e gerador de riquezas. Quero cumprimentar também a Artesp, a agência reguladora do Estado de São Paulo, trabalho brilhante realizado ao longo de vários meses para que pudéssemos ter esse resultado. Cumprimentar o João Otaviano, secretário de Logística e Transportes, e toda a sua equipe, João. Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento, a Célia Parne, secretária de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia, que neste momento se encontra no exterior, secretário de Governo e vice-governador, e toda a sua equipe, e em especial a Tarsila, que está aqui representando um timaço de profissionais. Tarsila, parabéns. Só podia ser mulher, a diferença com a Renata, com a Tarsila fazem muita diferença. O Daniel Sonder, o Daniel que está aqui, que falou agora há pouco para vocês. Daniel, um momento histórico na vida da B3. Também o André Demarco, igualmente diretor de processos licitatórios aqui da B3. Hoje é um dia histórico, pode registrar esta data de 8 de janeiro de 2020. Muito feliz também em ter aqui a presença do César Borges, ex-governador do Estado da Bahia, minha terra, e também ex-ministro do Estado, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. E queria fazer um agradecimento muito especial às 2 empresas concorrentes que trabalharam fortemente ao longo de vários meses para chegarem hoje aqui com propostas muito robustas. Queria começar cumprimentando a Eco Rodovias, com o Marcelo Guidotti, o Rui Klein e toda a equipe de vocês. Vocês foram vigorosos e extremamente audaciosos. Isso indica também que a Eco Rodovias e o consórcio se prepara para novas licitações de rodovias aqui no estado de São Paulo. Haja visto que nós vamos prosseguir dentro dessa mesma toada, desse mesmo objetivo de concessionar
todas as rodovias do Estado de São Paulo, assim como vamos, Renata, concessionar todos os aeroportos regionais, vamos contribuir com o governo federal na licitação, no processo de privatização do Porto de Santos, do Porto de São Sebastião, da hidrovia Tietê-Paraná, do sistema ferroviário, sistema metroviário, além de 21 outros projetos de concessões que o governo do Estado lançará neste primeiro semestre de 2020. Mas tenho, Renata, que cumprimentar, em especial, além da Tânia Lazzarini, que aqui está, os vencedores, o consórcio Infraestrutura Brasil, que também trabalhou de forma audaciosa, e eu queria cumprimentar o Bruno Serapião, sócio do Pátria, o Otávio Castelo Branco, que estão aqui, e toda a equipe que aqui está. Eu queria pedir uma salva de palmas aos vencedores. Merecem. Mas também a cobrança de pedágio. Como Marília é a cidade polo regional, já há preocupação para quem tem compromissos, quem mora na região, tipo Garça, Pompeia, para compromisso aqui em Marília com a cobrança de pedágio. E o destaque final: Tribunal de Contas do Estado suspende mais uma vez licitação da Prefeitura para iluminação pública. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.